saudações ancestrais. Estamos aqui com mais um episódio do programa Pod Pemba, um podcast feito através do coletivo Que Querer, que se trata da juventude de terreiro do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso quilombo de Vovó Maria Conga. Esse podcast foi feito através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada pelo meu jornalista mirim, o Emanuel. Dá oi para aquela câmera ali, ó. Emanuel vai me ajudar na entrevista hoje para entrevistar o avô de Emanuel, que é o PC. Sua bênção, PC. O meu pai o abençoe, sua bênção também. Assim seja. Peço a bênção do seu ancestral, que ele nos abençoe para que a gente possa fazer um trabalho muito formoso hoje aqui. Sim, já sei. Então, vou pedir para você aqui de casa, desculpa, gente, podcast é assim mesmo. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal ali de casa. Quem é você? Boa tarde a todos. A bênção aos mais velhos, aos mais novos também. Meu nome é Paulo César dos Santos, mas muito conhecido, mais conhecido hoje na cidade e até, posso dizer, nacionalmente, né, como PC. É um apelido que eu herdei no meu trabalho, né? Na minha família, eu era chamado por César, né? Paulo César, na minha família todo mundo chamava de César. Mas a gente convivendo, na convivência, e comecei a trabalhar, aquele negócio todo. Então, no trabalho, um apelido de PC, PC ficou PC. Então, eu sou PC. Bacana. Conta aí um pouquinho do que você faz hoje em dia, que é muita coisa, tá sempre numa correria de um lado para o outro. Mas conta um pouquinho quais que são as suas frentes, assim, de atuação. De atuação. Então, hoje eu me encontro já aposentado, né? Por incrível que pareça. Mas hoje eu atuo bem mais na cultura, no movimento cultural, né? No movimento negro, no movimento religioso de matriz africana. Sou um bandista, né? Já de berço. Então, a nossa atuação hoje é com a capoeira, né, com o samba, com o jongo. Hoje ainda um pouco mais com o jongo, que é uma herança também da família, né? E hoje a gente tem esse movimento aí na cidade voltado para a cultura mesmo, né? Então, vamos começar lá do comecinho. A sua mãe, né? Ela é uma referência para todos nós do João Cafezal. E aí virou uma mais velha nossa também. E aí acho que a memória dela tá eternizada para sempre no legado que ela deixou com a gente no João Cafezal. E aí eu queria que você contasse um pouquinho lá do PC da infância, o que você viu dos seus mais velhos que você traz até hoje. O que você pode contar, assim, da herança que sua família deixou? Então, tem, assim, várias coisas que eu posso contar, mas eu vou fazer um resumo, assim, da caminhada, né? Eu sou de uma família que veio por parte de pai, lá do Ribeirão de São Joaquim, né? O distrito agora de Coatis, Ribeirão de São Joaquim. A minha avó, a minha avó nasceu no ventre livre, né? Filha de escravizados, nasceu no ventre livre. E, por incrível que pareça, eu sou a terceira geração do ventre livre, desse tempo escravizados, né, dos escravizados, olha só, né, ainda. A família é muito grande. Eu nascido e criado no bairro Vila Landélia, né, a minha mãe, ela é de Bananal, São Paulo, ela é paulista, ela nasceu em Bananal, São Paulo, sertão de Bananal, e veio para cá, eu não me lembro agora em que ano, acho que, sei lá, meados dos anos 50, por aí. Ela veio para cá, para Barra Mansa, e eles se instalaram no quilômetro 4. É um bairro que, dentro de Barra Mansa, eu acho que é o primeiro bairro
quem vem de Bananal para cá de São Paulo. Então se instalaram ali, morou ali durante muitos anos, a minha família é dali, e logo depois ela casou-se e foi para Vila Orlandele. E eu nasci na Vila Orlandele, nasci na Santa Casa, né, de Barra Mansa, e fui criado no bairro Vila Orlandele. E aquela coisa de criança mesmo e tal. E desde pequeno eu sempre gostei muito desses movimentos de música, de forró, né? Tinha muito isso lá. É, tive uma intimidade muito cedo, assim, já dom de tocar instrumento, pandeiro, atabaques, essas coisas. Meu pai também era um bandista, né? Na família do meu pai, a minha avó, ela era católica apostólica romana, aquela católica fervorosa, ela não era um bandista, por incrível que pareça. E, inclusive, ela nem gostava muito. Mas aí na família, né, de mais de 10 irmãos, né, de meu pai e meu pai, minha tia mais velha que já faleceu, né, já há muito tempo, a Francisca, né, que era chamada de Mãe Chica, ela é mãe de santo, tinha um terreiro de Umbanda lá no quilômetro 4, e ela e meu pai que trabalhavam no santo, já na Umbanda durante muito tempo, escondido da minha avó, porque ela não gostava, né, não sabia. Aquela história que a gente sabe de antigamente, né, que né, demonizaram muita religião, a gente está hoje tentando mudar isso, né? E, então, a minha avó também achava que aquilo era coisa de bruxaria, de feitiçaria, até um tempo ela descobrir e não teve como ela fugir disso e aceitou. Então, e a minha mãe também, por consequência, do outro lado, a minha mãe também já tinha mentalidade de berço, ela tinha problemas, assim, de vez em quando, era como, naquela época eles achavam até que era um surto, né? Que surtava assim, mas ela já era mediunidade pegando ela e ninguém sabia, meu avô achava que ela estava maluca e tal, mas a minha avó, por parte de mãe, que eu não conheci quando eu nasci, ela era falecida, sabia o que era e acabou levando ela no terreiro, enfim, desenvolveu-se esse lado. Eu, né, fui criado assim, visitando as casas, ela levava, né, frequentava, levava, mas eu gostava muito de samba, porque meu pai também era muito sambista, gostava de samba. E eu, assim, já cresci nesse meio, e aos 15 anos eu fiquei um tempo no terreiro com ela, né, frequentando ali e tal, tal, mas fui crescendo, fui vendo movimento de samba, aquelas coisas todas de capoeira, eu comecei a fugir do centro, né, comecei a fugir do terreiro, falei, não vou ficar aí não, vou de um samba, aí tem uns compromissos aí, aí eu saio fora, afastei um pouco da religião, fui pro samba. Aí foi onde eu conheci o samba, aí foi onde eu conheci a Tia G, que você conheceu ela também, conhece ela, conheci a Tia G, que está aí, né? Falecido Hélio Cascão, falecido Jair, do pandeiro, Jair Pereira, que começou a tocar pandeiro, uma velha guarda aí que já faleceu. E eu comecei a frequentar as rodas de samba. E, consequentemente, capoeira também, que estava no meu sonho. Eu ouvi uns capoeiristas, né, da época que jogavam capoeira. Mas aí, essa altura do campeonato, né, fazendo um retrocesso rápido, meu pai já era falecido, porque meu pai, quando eu perdi meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então a minha mãe ficou viúva nova, né? Ficou viúva nova, ela casou nova, e ficou viúva nova também. E aí, nessa época, ela tomava, né, a gente tinha aquela questão do respeito, eu não fazia nada sem pai ou a mãe saber, então eu não podia sair assim. Então eu vi umas rodas assim, de capoeira, eu queria ir, mas não podia, porque ela não deixava, não tinha como. Mas aí fui crescendo nesse meio, até que um dia eu acabei entrando, participando de umas rodas assim de capoeira, né? E lá no quilômetro 4, essa minha tia, que era mãe de santo, ela tinha o terreiro de Umbanda dela lá, aquele terreiro de chão batido, de sapê, mesmo, chão mesmo de terra, eu me lembro disso pequeno. E todas as festividades que tinha na família, todo batizado, casamento, qualquer coisa que tinha, tinha a roda do tambor, que era a roda de jongo. Ela falava, vamos fazer um tambor, João. E aí lá eu conheci a roda de jongo também, me apaixonei por isso. Só que naquela época a gente, criança, não participava de roda de jongo, né? Então a gente ficava só olhando, assistindo, mas doido para ver. Tinha aquela fogueira, então todo evento que tinha, todo casamento que tinha na família, tinha festividade, tinha forró, tinha luz, mas tinha a roda de jongo, tinha o tambor.
Então eu fui cresci nesse meio, a minha trajetória, o meu dom, né, por esse lado, já veio lá de berço mesmo, sabe, de família mesmo. O seu Skinny comentou do calango também, Do calango com a sanfona. tocado, isso é. O calango, eu participei muito de calango, não cantando, né, porque era novo. O calango era uma disputa, né, igual o João, era uma disputa de pontos, de versos, que um cantava para o outro, falando da camisa, e até no outro dia, ou saía da camisa e ia falar da calça, ou ia falar do próprio cara, um para espetar o outro, às vezes um verso um pouco mais acalorado, e aquilo era a música do momento. Hoje, quando você vai fazer tem um casamento, tem som, né? Bota um som lá, DJ, não sei o quê. Naquela época era calango. Então, pô, vai casar fulano, então hoje vai ter forró, vai ter calango. Então era sanfona, pandeiro, zabumba e os versos, né? Que saía de várias formas, né? Com finalizações diferentes da forma que o cara cantava. Às vezes o cara cantava rimando, só terminando com A. Por exemplo, ele cantava lá, é, por exemplo, rimando com A, ele falava assim, calango, por exemplo, vou te contar uma história. Não, tipo assim, como é que é? Se a morena tá chamando, diga pra ela que eu vou já. O dia que eu tô doente, não tomo café nem chá. Aí o outro respondia. Se o dia que eu tô doente, não tomo café nem chá. Visto calça pra cabeça, camisa pro calcanhar. E aquilo ia assim até o cara mudar. Às vezes o cara mudava de rima. Ele ia rimar com ia. Aí ele falava. Vou te falar na linha da cutia, quem tem medo de cobra não meta o pé na rodia. Aí o outro vinha com o outro rimando com ia. E assim ia, e aquilo ia a noite inteira, né? Porque o calango não tinha intervalo. Só quando um dos cantadores engasgava no verso, aí entrava outra pessoa, ou parava por um momento, mas começava de novo. E era muito legal isso. Interessante, né? Eu falei com a tia G esses dias, e aí eu perguntei para ela quais que são o pessoal da velha guarda que ainda tá vivo, mas para você eu vou perguntar de um outro jeito. É, para você citar mesmo o nome do pessoal da velha guarda, se tem alguma história com eles, às vezes que você acha legal de contar, porque eu acho que desse jeito a gente continua mantendo viva a memória deles, né? Você fala da velha guarda que eu tive contato lá, que eles estão. Pode ser do samba, pode ser da sua família, É, pode da, ser da da minha capoeira. família, por exemplo, a minha mãe, do casamento da minha mãe com esse meu pai, só teve eu e minha irmã. Mas quando meu pai casou com ela, ele era viúvo. Então a gente tinha um irmão pai de pai, que era tipo 15 anos mais velho que eu. Mas aí do casamento do meu pai, era só eu e minha irmã. Então, eu conversava muito com a minha mãe, essa questão do forró, a gente dançava junto, sabe? Eu peguei um rápido essa coisa de dançar. Então, às vezes, sempre quando estava num forró, assim, de festa de casa, a gente dançava, eu dançava muito com ela, a gente dançava junto. E a gente conversava muito. Então, a questão, por exemplo, do João, ou do próprio samba mesmo, que ela gostava também de carnaval, e levava a gente para matinês, para essas coisas todas, e arrumava a gente para isso. E eu vi muita história dela, do Jongo, eu gostava muito de ouvir essa história. Então, ela contava muitas histórias do Jongo, foi uma referência muito grande para mim, até hoje, sabe? Ela faleceu, fez 3 anos agora esse ano. Logo depois que a gente formou o nosso coletivo Cafezal, né, do qual você também faz parte, e ela morreu. E ela foi uma referência muito grande. Dentro do samba, eu tive, assim, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, com adultos, né? Sempre fui assim. Eu sempre tive no meio de mais velho, eu não era muito colado com menino do meu tamanho, com criança. E eu, muito cedo, eu
colei muito com esse pessoal. Então era Tia G. Tia G está com. Na época, ela está com 74 anos, sei lá, 70, por aí. Hoje eu já estou com 62, olha. Mas eu era moleque, né? Mas o pessoal mais velho da época, Tia G, falecido Hélio Caixão, que era um percussionista, tocava com Ica, foi mestre de bateria, sabe? O Jair mesmo, Jair do Pandeiro, que é o pai do pai Juju lá, do pai Juninho, o Jair Pelé, né? Ele me ensinou a tocar pandeiro, a gente conversava muito. Era um cara que eu admirava assim, na roda de samba. Eu ficava por ali olhando ele tocar pandeiro e ele me ensinou muito isso. Então, eram umas pessoas que eu tinha uma, uma, uma admiração, né, muito grande. Aí a gente tinha um samba ali na Barraca da Tia Maria, que fica ali na Rua Santos Dumont, próximo à A gente linha. almoçou lá hoje. Próximo, Barraca da Tia Maria, ali próximo à linha do trem. E ali todos os domingos tinha um samba. Todo domingo, era religiosamente. E eu partia para lá, para esse samba. E ali eu conheci a Tia Maria, tinha um filho dela, que já faleceu também, que era o Paulo, era meu xará até, e a gente chamava ele de Palada, Paladinho. Palada era um cara assim, rapaz, excepcional, cantava muito, sabe? Gostava de cantar, e ele tomava um negócio dele, ele brigava por causa do samba, ele discutia assim no samba, era um cara que me ensinou muito, muita coisa, me ensinou muito a respeitar, sabe, respeitar. Eles me chamavam de Cezinha, Cezinha, porque eu era um moleque assim. Eles tomavam cerveja deles, tomavam as cachaças deles, tinha as coisas deles. E eu era moleque, eu não tomava nada, eu gostava muito de Fanta Laranja. E a gente saía, ia para um lugar, eles tomavam um negócio, eu ficava ali, e eles me chamavam de Cezinha, Cezinha, e falavam, Cezinha, nós vamos num lugar aí, na casa de um amigo aí, mas chega lá, era igual o pai. Chega lá, tudo que você vê, você não viu nada. Vê as coisas, não fala nada, não repara nada, porque a gente vai na casa dos outros, a gente não tem que reparar nada. Você viu o que você viu e fica para você, guarda para você. Falar muito comigo. Então, foram uns caras que me. Eu sem pai, né? Mas eu não sei como é que é o destino, né? Eu não tinha pai e eu colava sempre com essas pessoas que me deram um norte na vida, que me ajudou de uma certa forma a me guiar, né, nessas questões. Então eu nunca me envolvi em coisa errada, não fui criado sem pai, assim, nunca me envolvi em trança errada, nada errado, porque eu ouvia muito, eu sempre fui muito de escutar, eu ouvia isso. E a gente aprendia que naquele tempo a gente aprendia que quando o mais velho falava, você ficava quieto, independente de você estar certo ou não. Você não retrucava, você não falava nada. Não é igual hoje, quando você fala com a criança, ela já te peita, sabe? O que que é, o que que foi, já, sabe, questiona. Antigamente, muitas das vezes, nem falava, muitas vezes só olhava, só dava uma olhada assim, você já sabia que a coisa não estava boa, né? Então é isso, né? A minha tia, na família, a gente tinha essa coisa, o mais velho falou, independente de quem fosse, primo mais velho falou, se não retrucava, batia, se tivesse que bater, ficava por isso mesmo. Entendeu? Mas, por aí. Tem muita coisa que tá perdendo hoje em dia, né? Sim, sim, principalmente o respeito. Eu olho muito isso, eu acho que hoje em dia não se tem muito respeito como antigamente. O respeito é a coisa principal que um ser humano precisa ter, né? Educação, respeito. É você saber o seu lugar, você saber respeitar o lugar do outro, você saber ouvir os mais velhos. Isso que eu acabei de falar da questão dos mais velhos, os jovens hoje pouquíssimo que ouvir os mais velhos. A gente entende também que tem um progresso, que a coisa avançou, muita coisa também realmente não dá para ser como antigamente. Mas eu acho que o respeito ele não pode mudar. O respeito não pode mudar. Porque se você respeita, você vai querer respeito. Né? Aí como é que eu falo muito isso para as minhas filhas? Você tem que respeitar, tem que ensinar respeito, porque amanhã é você que vai estar num lugar que você vai querer isso. E aí? Se você não aplica, se você não dá, se você não ensina, você não pode cobrar. Né?
É isso aí. E acho que você até entrou no assunto que eu ia fazer da próxima pergunta. É, Adiantei a resposta. ótimo. Que é sobre a malandragem, malandragem raiz, sabe? Eu acho que o conceito de malandragem hoje em dia está um pouco distorcido, né? E aí, o que que é malandragem para o senhor? O que que é malandro para o senhor? Ó, eu aprendi lá atrás, e acho que é isso mesmo. Quando alguém me pergunta, como você me perguntou, eu vou responder exatamente isso. O bom malandro é aquele que respeita, inclusive, que sabe chegar no lugar, sabe sair, né? Sabe falar, sujeito honesto, trabalhador, porque o conceito de malandro que a gente tem de antigamente não é de ladrão, não é de maconheiro, né, vamos dizer assim, é, não questionando essa questão, mas porque hoje em dia você vê muito a rapaziada envolvendo, por exemplo, com droga e tirando isso como malandragem como onda, como se... E não é isso. Eu, por exemplo, conheci vários, é, vários, vários, várias pessoas de idade daquela época mesmo, inclusive há pouco tempo morreu aí, que já estava com 80 e cacetada de anos, que ele era um bom malandro, que ele trabalhou, aposentou, montou um negócio para ele, curtia a vida dele, tomava a cervejinha dele, fumava o bagulhinho dele, mas não incomodava ninguém, para ele ficar na dele, sereno, não tirava onda com ninguém, ninguém, só quem conhecia ele que sabia disso. Não ficava fazendo graça, para ficar levando tapa de polícia, não. Então, a malandragem é aquele cara que trabalha, sabe, que sabe curtir a vida, sabe respeitar os outros, sabe chegar, sabe sair, sabe a hora que dele se retirar daquele ambiente, que respeita as pessoas, que respeita a criança, respeita o idoso. Esse é um bom malandro. Entendeu? Aquele cara que leva a vida e deixando ela levar ele na boa. Né? Esse é o bom malandro. E de lá pra cá, dessas histórias que você contou pra gente antigamente, pra cá, você acha que mudou muito na cultura, no movimento negro? O que que você acha da cena atualmente? Em termos, por exemplo, em questão de movimento cultural, movimento, né? Eu acho que, de uma certa forma, eu acho que melhorou. O movimento cultural em si, a questão de você é, é fazer um movimento, fazer militar, alguma coisa. Eu acho que isso avançou bem, porque antigamente a coisa era mais complicada. Porque hoje em dia a gente tem algumas leis, né, que foram aprovadas, que a maioria não cumpre, mas a gente tem ela lá. Quando você quer bater de frente, você segura nela, né, de uma certa forma. Por outro lado, uma questão, por exemplo, de cultura religiosa, por exemplo, eu acho que ainda a gente ainda está precisando avançar muito, não mudou muito. A gente tem ainda muito esse racismo aí, não só social, estrutural, como religioso principalmente, né? A gente ainda tem muita coisa para se fazer, para mudar mais, para tentar igualar um pouco mais essa questão, né? Eu acho que a gente que está aqui hoje em dia, assim como você que luta por essa causa também, a gente vai fazer bastante coisa, mas ainda vai ficar coisa para os que estão vindo fazer, né? Eu acho que a gente tem aí o 20 de novembro, que às vezes eu já ouvi muito isso, não sei por que que o pessoal é, tem esse negócio de dia de consciência negra, isso não existe, não sei o quê, por que isso? Eu falei, a gente ainda vai precisar muito disso para poder tentar fazer, mostrar para as pessoas que esse dia não é um dia para se comemorar alguma coisa, é um dia de reflexão realmente, é um dia de parar um pouco para refletir, pô, por que que a gente ainda tem que estar. Porque continua acontecendo intolerância religiosa, continua acontecendo racismo aí na televisão, continua os preconceitos continuam. Então, enquanto isso
não acabar, eu acho que vai ser difícil, mas ou pelo menos amenizar, a gente vai precisar de estar sempre falando nisso, sempre fazendo alguma coisa nessa data e, e tentando mudar mais esse cenário, né? E o carnaval em Barra Mansa? Como é que era antigamente? Ah, o Carnaval em Barra Mansa era o melhor carnaval do estado do Rio, né? Barra Mansa era considerado o município que tinha o melhor carnaval do estado do Rio. Eu tive o prazer de desfilar em várias escolas que hoje não existem mais, bloco, como percussionista, como passista, como intérprete de sambas, né? Aqui tinha a escola Unidos do Ano Bom, acho que foi uma das primeiras escolas que eu desfilei, que era o pessoal ali do Ano Bom, mais perto da Vila Delgado, o pessoal ali daquela vila ali, que era a maioria do Unidos do Ano Bom. A gente ensaiava, a escola ensaiava ali no Ano Bom, aonde hoje existe o 365, a drogaria moderna, ali era um espaço aberto, não tinha nada ali. E ali era os ensaios da escola ali. Naquele espaço ali não tinha nada, ali não tinha. Era um espaço aberto, igual um campo. Então o Nils Dono Bom ensaiava ali. Eu desfilei muitos anos no Cacique da Colina, que era um bloco aqui de cima do Jardim América, como percussionista, tocando surdo de terceira na bateria. Desfilei no Mensageiro do Samba, na Cutiara, um bloco carnavalesco que a Tia G era intérprete, desfilou muito cantando nesse bloco. Desfilei tinha uma escola chamada Sai ou Não Sai, de Saudade, Bafo da Pantera, da Vila Nova, Pulo do Sapo, Cisne Branco, uma escola de samba que era assim um pouco mais elitizado, né? Que era a escola de samba do centro, era mais aquele povo, pessoal da elite ali que desfilava. Cisne Branco e Barra Mansa eram os bancos. O pessoal até falava assim, isso aí é beija-flor de Barra Mansa, porque era um pouco mais. Mas essa escola Cisne Branco, falecido dela, Cascão foi mestre de bateria dela há muitos anos, durante o tempo que ela saiu. Boêmios do Morro, que era uma escola que. Essa eu não cheguei a desfilar porque eu era muito criança, mas o Chiquirinho desfilou nela. Boêmios do Morro era uma escola de samba ali mais do Morro do Rosilho, aquele lado ali que o pessoal descia. Era uma escola de muitos negros, passistas, muitas negras, sambistas, mulatas que sambavam muito. A escola, quando chegava na avenida, era um negócio lindo demais. Teve aqui a escola aqui da Boa Sorte, me fugiu o nome aqui. Mas era o melhor carnaval que tinha no estado do Rio. Desfilava na avenida, carnaval, era os 3, 4 dias de carnaval, a avenida não parava. Eram os foliões que ficavam durante o dia. E tinha um folião aí que ele começava na sexta-feira e só terminava na quarta-feira de cinza. Direto e reto na cidade, assim, do mesmo jeito. Dormia fantasiado, acordava fantasiado, e tocando um reco-reco. Era interessante isso. E você acha que um dia a nossa cidade consegue voltar a esse carnaval de antigamente? Resgatar essa tradição? Olha, como antigamente, eu acho que não volta, não. Eu acho meio difícil, sabe? Acho meio difícil. Só se entrar aí um, um prefeito, um executivo que consiga entender essa questão para voltar isso para a avenida, para voltar como antigamente, para dar suporte às escolas, né, os blocos, as escolas de samba, para que eles possam voltar. Mas como antigamente, é bem difícil. Olha, teve uma coisa que foi comum em todas as entrevistas que a gente fez até agora, que é o povo pedindo pro carnaval voltar pra rua. Todo O mundo falou povo quer, isso. né? Eu também gostaria muito. Mas assim, Eu também. eu também gostaria muito, porque era era realmente, foi o melhor carnaval. E aí depois que o prefeito lá levou lá para desfilar no quartel, ficou aquela coisa para ela escondida, então ficou muito complicado. O negócio ficou afastado, ficou escondido, né? E aí, na época, eles alegaram que eram os lojistas que tinham pedido para isso, para não para tirar o carnaval da cidade, porque era muita bagunça nas lojas, e o pessoal deixava muita sujeira, que não sei o quê. Mas
Se voltasse, seria muito legal realmente. Mas Você quer vamos ver, água? quem sabe, né? Quer água? Pode ser. Você dá um pouquinho pra sua avó também, não, por favor? É... Pois é. Tia G falou sobre isso, a Chiquilinho falou sobre isso. Mas então, eu ia pedir para você contar um pouquinho para o pessoal de casa o que que é o bloco Mensageiros de Axé, como que nasceu essa ideia, como é que foi ano passado e com qual intuito que vocês criaram. Mas é legal que assim, o Bloco Mensageiro do Axé parece que deu uma estigada nesse pessoal para voltar para a avenida, sabe? Porque o Bloco Mensageiro do Axé, ele é um bloco que foi, que assim, tá pensado, né? Estava pensado assim há uns 5 ou 6 anos só na mente. Essa ideia nasceu lá na nossa casa espírita, lá na tenda espírita Caboclo Pena Azul. Né? O meu pai de santo lá, o pai Ronaldo Xangô, mais conhecido como Godoy, todo mundo sabe. Ele é enfermeiro, técnico de enfermagem, e ele desfila na Portela já há 35 anos, quase 40 anos. Foi diretor de ala da Portela durante muitos anos. E também desfilou que eu não falei aqui, num bloco afro que já existiu aqui em Bahamas. Esqueci até de falar isso. Bahamas teve um bloco chamado Bloco Afro, que o Chiquilinho, mais uma vez está o Chiquilinho na história aí, foi presidente desse bloco. E esse bloco era um bloco voltado, era um bloco afro, né? Diferente, um pouco diferente do Mensageiro da Sé. Era um bloco afro, então era um bloco que desfilava mais os negros, com uma temática afro, né, voltado para aquela questão africana afro. E o Mensageiro da Sé, ele foi criado com o intuito de voltado para a nossa religião de matriz africana. Mais voltado para a religião de matriz africana. Por isso que é o Bloco Mensageiro da Sé. Com o intuito, assim, com o objetivo exclusivamente de unir as casas de santo, de unir os povos de terreiro, é, é, e dentro dessa união do desfile também a gente lutar por respeito, por igualdade, né, na avenida, desfilando, reverenciando os nossos orixás, representando os orixás, um bloco não com uma bateria de escola de samba, não voltado para a escola de samba, mas mais voltado para o axé mesmo, com atabaques, né, com o ritmo todo percussionado por atabaques, agogôs, afoxés, timbas e chiqueês e essas coisas todas. Mas voltado, então foi um bloco criado mais voltado para esse movimento religioso mesmo, e para adeptos, não só para o povo de matriz africana, mas para os adeptos também, para os simpatizantes, as pessoas que gostam da religião, que não são da religião, mas respeitam, gostam, aceitam, né? E a gente, hoje, por exemplo, eu evito até muito falar intolerância. Eu acho que intolerância já foi. O negócio é respeito, é respeitar. Se eu não gosto, eu não preciso criticar. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? A religião, ela é de cada um se encontra, eu falo muito isso, cada um se encontra dentro de uma religião. Não existe uma religião que essa aqui que vai me levar para o céu, não existe. Porque o que vai te levar para o céu é o seu coração, o que vai te levar para o céu as suas ações, as suas boas ações. É isso que vai te levar para o céu. Não é a religião. Eu conheço um monte de religioso que não sai da igreja, mas tem um coração mau, deseja a morte do outro, deseja mal para o outro, fala mal do outro. Então não adianta. Então a religião eu costumo dizer que é uma filosofia, vamos dizer assim. Você se encontra nela, eu já fui católico, fui batizado na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz tudo isso. Minha avó, como eu disse, era católica apostólica romana de terço, de novena e tal. Passei por isso, mas eu me encontrei, nasci na Umbanda, fiquei muito tempo lá, depois saí para fazer minhas coisas do samba, que eu falei que eu não ia, eu não tinha, eu falei mesmo, falei assim, hoje eu não tenho compromisso, não tenho responsabilidade para ficar na religião. A nossa religião, não vou dizer que as outras não são, mas a nossa religião, eu vejo que a gente tem uma cobrança muito maior dos nossos mentores, dos nossos guias,
Porque é muito fácil, por exemplo, o cara abrir uma igreja e começar ali a pregar e tal, né? Não criticando a igreja, mas a pessoa, o sujeito, né? Que usa, às vezes, desses artifícios para manipular. Nossa religião, por exemplo, você não pode usar esses artifícios, porque você é cobrado. Você não evolui espiritualmente. Então você tem que estar nela por inteiro, você tem que estar nela por amor mesmo e para cumprir a sua missão que lhe foi dada lá quando você nasceu.